Amém. Aleluia. Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Criado para amar os outros. Quando cremos em Jesus e vivemos nossas vidas seguindo-o, podemos experimentar sua graça e misericórdia todos os dias. Podemos caminhar em nova vida e novas maneiras de pensar sobre a criação de Deus e nosso lugar nela. Sem falar que podemos descansar sabendo que somos filhos de Deus. Mas pode ser igualmente fácil viver a vida pensando apenas em nós mesmos e nas coisas boas que recebemos. Jesus passou a maior parte de seu ministério ajudando e auxiliando os outros, mas se formos honestos, e Jesus sempre foi honesto também, a maioria de nós tem a tendência de ser egoísta com os dons de Deus ou ignorar oportunidades de servir aos fracos ou necessitados em nossa vida cotidiana. Enquanto Paulo falava aos líderes da igreja em Éfeso em Atos 20 verso 35, ele fez questão de lembrá-los de que sua vida não era sobre si, mas sobre ajudar os outros. Paulo diz que tudo o que ele fez foi para ajudar os fracos e necessitados, e ele não disse essas coisas para se vangloriar, mas disse para apontar Jesus como o exemplo mais verdadeiro de amor. Embora a fé cristã certamente seja sobre amar a Deus, também é sobre amar os outros. Trata-se de usar nossa nova vida em Cristo para trazer mudanças positivas para a vida das pessoas, a mesma mudança positiva que Cristo trouxe a nós. Jesus disse que quando usamos nossa vida para ajudar as pessoas, acabamos sendo ainda mais abençoados. É sempre mais abençoado dar aos outros do que receber. Agora vamos pegar a Bíblia Sagrada edição pastoral. Vamos fazer a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 versos 17 ao 35. Desculpa, eu marquei 27, mas é versos 17 ao 35. O testemunho de Paulo. De Mileto, Paulo mandou emissários a Éfeso para chamar os anciãos dessa igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo lhes falou: vocês bem sabem de que maneira me comportei em relação a vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vocês, nem de anunciar publicamente, e também de casa em casa. Com insistência, convidei judeus e gregos a se arrependerem diante de Deus e a acreditarem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vocês não verão mais o meu rosto, todos vocês entre os quais passei pregando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vocês: se alguém de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o projeto de Deus sobre vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiães, para apacentarem a igreja de Deus, que ele adquiriu para si, com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois da minha partida, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês, e não terão pena do rebanho. E do meio de vocês mesmos surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, fiquem vigiando e se lembrem de que durante 3 anos, dia e noite, não parei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar, e de dar a vocês a herança entre todos os santificados. Ademais, não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim, e para os que estavam comigo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Agora vamos para a nota que está no rodapé da Bíblia. O texto soa como testamento espiritual de Paulo, lembrando de perto João, capítulos 14 ao 17. As palavras do apóstolo e os gestos da comunidade são testemunho da vida fraterna, que cimenta a comunidade no espírito de família.
Os anciãos convocados são chamados em grego presbíteros, termo que ainda hoje designa os nossos padres. Mais adiante, Paulo os chama de guardiães, em grego, episcopos, palavra que está na origem dos nossos bispos. Agora raciocine comigo. Esses pastores, esses padres, esses bispos, eles trabalham para ajudar os irmãos? Eles repartem com todos as ofertas que eles recebem? Não, eu nunca vi. Essas pessoas são os ladrões e assaltantes que o nosso Senhor fala em João 10. Vejam o que fala na nota do rodapé em João 10, versos 1 ao 6. Nesta comparação, o curral representa a instituição que explora e domina o povo. Os ladrões e assaltantes são os dirigentes. Jesus mostra que sua mensagem é incompatível com qualquer instituição opressora e que sua missão é conduzir para fora da influência dela os que nele acreditam, a fim de formar uma comunidade que possa ter vida plena e liberdade. Versos 7 ao 21. O único meio de libertar-se de opressores, ou de uma instituição opressora, é comprometer-se com Jesus, pois ele é a única alternativa, a porta. Jesus é o modelo de pastor. Ele não busca seus próprios interesses. Ao contrário, ele dá a sua própria vida a todos aqueles que aceitam sua proposta. Jesus provoca divisão. Para uns, suas palavras são loucura. Para outros, sua ação é sinal de libertação. Deixem de pecar e vivam uma vida santa, e o Espírito Santo vai abrir os olhos de vocês e o entendimento. Eu parabenizo esse irmão que não teve medo de falar a verdade. Vamos ouvir. Como é que é, pessoal? Meu nome é Daniel Eduardo e sou presidente de uma organização missional baseada aqui no Brasil chamado The Message Brasil, situada no Rio de Janeiro. Eu vou ler Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Existe uma importância muito grande nos atos de serviço e na generosidade, de trabalharmos arduamente servindo as pessoas em necessidade no nosso redor e sermos generosos com o nosso tempo, o nosso talento e os nossos recursos, porque Jesus foi generoso com a sua vida, dando a sua vida por nós. Existe uma alegria também muito grande nesses atos de serviço, algo bem gratificante e edificante quando estamos a servir uns aos outros. E há algo bem contracultural no mundo que nos ensina a sermos egoístas e olhar somente para nós mesmos e somente receber. Vamos ser como Jesus. Vamos servir uns aos outros na nossa proclamação e na nossa proximidade. Deus te abençoe.